Vamos dar então. Ato 1, dia 7. Vamos ver qual é que vai ser aqui da continuação dessa nossa guerra contra os errados na sociedade, né? Nós somos os corretos, ou os que seguem o livro do que é correto. E vamos ver qual é que vai ser da mão. Acabamos de matar o rei. O rei tava errado, vê-se. Nem o rei pode estar correto. E foi aí que a gente viu que o rei tem sangue vermelho, povo. Igual todos nós. O povo parece ter se livrado de um fardo invisível. As ruas estão mais tranquilas. Até as janelas do tribunal foram trocadas. Escrevo para parabenizá-la por se tornar parte da história do nosso país. O julgamento do cidadão Capê está na boca de todos. Gostaria também de tratar do importante assunto da nomeação do novo comandante-chefe da Guarda Nacional, que substituirá o Capitão Burel, que era o que estava aceitando o suborno lá do cara. Acredito sinceramente ser o melhor candidato para o cargo. Caso me conceda sua permissão, gostaria de visitá-lo nesta noite. Vive la República, François Henriot. A gurizada quer a absolvição dele, os revolucionários querem ele preso. Vamos ver o que aconteceu. Bruno Hugo, de 26 anos, é cocheiro a serviço do rico e influente aristocrata Jean-Claude Jocquerman. Durante uma discussão, foi visto empurrando seu patrão escada abaixo, o que resultou na morte do aristocrata. É relevante para o caso que, devido à sua origem e baixa inteligência, Bruno Hugo é conhecido na comunidade local como idiota da aldeia. As testemunhas relataram que Jacques Hermade voltou de um passeio a cavalo, insatisfeito com a forma como Bruno havia preparado seu cavalo. Ao que parece, a sela estava tão frouxa que o cidadão Jacques Hermade quase caiu do animal. A vítima chamou o Bruno para repreendê-lo e começou a insultar e agredir fisicamente o rapaz dos estábulos. So sorry, vai ser absolvido. Quando, no impulso, Bruno empurrou o patrão. Como resultado, o cidadão Jacques Hermade caiu ao pé da escada com o pescoço torcido. O incidente ocorreu diante dos outros empregados. Bruno Hugo fugiu para o estábulo, onde foi encontrado depois, pálido de medo e sussurrando algo para os cavalos. Tipo, ele teria que ser preso, tá ligado? Porque igual tu matou alguém. Personalidade do réu. Moça destrebaria a personalidade do réu. Que? Cela frouxa. Pescoço quebrado. Acusação. Retorno do passeio. Cela frouxa. Retorno do passeio. Gritos e tumulto. Testemunhas. Motivo. Sim. Método. Cela frouxa. Método, cela frouxa. Gritos e tumulto. Personalidade do réu. O quê? Retorno do passeio e testemunha. Moço da estrebaria. Eu sou o xerife, pincha. Tá. Este é um caso simples. O réu é culpado de um assassinato e o único problema é que as pessoas sentem pena dele. Qual o seu nome? Bruno Hugo. Eu sou Bruno Hugo. Você trabalhou para o cidadão Jean-Claude Jocquerman? Sim, trabalhei lá por alguns anos. Vários, na verdade. Deixe ele em paz, é só um garoto grande. Você admite o assassinato, sim ou não? Mas eu... Coitadinho, está se tremendo inteiro. O povo como minha família querem que eu deixe ele livre, mas assim é foda, né? Como cavalariço você é responsável por provar os cavalos? Como o cidadão Jaquermade tratou você? Ele me tratava bem, às vezes gritava, mas me alimentava e era gentil com os cavalos. Com que frequência ele gritava? Às vezes ele gritava, às vezes não. Canalha aristocrata, foi por isso que você decidiu matá-lo? Primeiro foi atormentado pelo nobre, agora é a revolução que o tortura. Você se declara culpado? Eu não sei o que eu fiz de errado, eu não entendo. Essas pessoas queriam que eu viesse, então eu vim. Eu não quis fazer mal a ninguém, nenhum mal. Você está enfrentando a pena de morte por assassinato, você tem consciência disso? Só quero voltar para os cavalos, não sei se eles comerão hoje. Se um cavalo fica muito tempo sem comer, o patrão não gosta quando os cavalos não são alimentados. Está mais preocupado com os cavalos do que com o seu senhor? O patrão está morto, o que eu posso fazer? Os cavalos ainda estão vivos. Eles estão vivos. Realmente? Você tem consciência que matou um homem? Você entende isso? Eu sei, só balancei o braço porque ele gritava comigo tão alto. Você tinha consciência que poderia machucá-lo? Eu imaginei que não, não imaginei.
Você bateu com tanta força que ele caiu. Fiquei tão assustado que não me lembro. Fechei os olhos, senhor. E quando abri de novo, ele já estava lá, caído no andar de baixo. Pois é, foda, o cara tava se defendendo, né? Vamos chamar o Colin Buffet aqui pra ver. O que Colin Buffet tem a dizer? Quem é tu, chefe? Meu nome é Colin Buffet, sou o mordomo-chefe na residência da família de Ackermad. Vi o que aconteceu. O que acha do noivo? Hã? Por favor, conte-nos o que aconteceu entre o cidadão Hugo e o dono da casa naquele dia infeliz. O cidadão ficou furioso com o Bruno por ele não ter apertado a cela. Isso poderia ter causado um acidente. Como seu patrão reagiu? Ele começou a gritar com o Bruno, sacudindo-o e puxando. Bruno empurrou o cidadão de Ackermad, fazendo-o cair da escada onde ambos estavam. Malditos burgueses. Como cavaleiro, se você é responsável por preparar os cavalos para a vítima. Sim, eu escovei e alimentei eles. Cavalos comem muita grama. Eu escovei eles de novo. A cela estava frouxa? Cidadão. Não, impossível. Eu apertei as correias. Não pude puxar mais. Se não aperta e machuca a barriga do cavalo. Os cavalos são bons, melhores que as pessoas. Eles... Você queria que seu patrão caísse do cavalo. Afrouxou de propósito a Cília para se vingar de seu empregador. Jamais. Eu gostava do nosso patrão. Nunca faria mal a ele. Eu gostava dele. Dá pra ver que ele tem um coração bondoso. É, Picharinha, eu vou absolver. Vou absolver e sorry, revolucionários. Como é que tá a minha situação com os revolucionários? Só o que há. O réu confessou o crime? Sim e não, né? Porque ele falou que, tipo, se pá, empurrei o cara, se pá, fez não sei o que, mas não... Não. Qual foi o motivo? Uma cela frouxa. O réu compreende a acusação? Não. É sobre isso. E o veredito é absolvição. Absolutório. E é sobre isso. O cara tem que ser absolvido. O cara tava sendo agredido, se defendeu. E é sobre isso, tá ligado? Não tem. Por mais que tenha sido culposo. Qual é o culposo? Não. É o que se assume risco de matar. Foi numa briga, num bagulho. O cara, mano, sorry. Declaro, pois ele não tinha consciência do que fazia. Que diferença faz? Um crime é um crime. É preciso ter cautela com tipos assim. O patrão dele já deve saber disso. Já tá, vice-chefe. Que tá tirando. O povo comum sabe que os guris estão dentro do bagulho, tá ligado? Sabe que os guris sabem que não é fácil ser... Não tá fácil pra malandro. Esse cara é o que quer ser o novo chefe da guarda, né? Sua esposa me disse que se eu buscasse o apoio de pessoas justas, deveria procurá-las em sua casa. Sim, cidadão Hanyo. Meu marido fica lá mais do que feliz em apoiar sua candidatura ao cargo de comandante-chefe. Pera aí, pô. Por que isso parece um fato consumado? Por favor, não fique zangado com a sua esposa. Tenho certeza que ela agiu de boa fé ao fazer aquelas promessas. Como alguém poderia recusar o apoio de um oficial tão respeitável? Tenho certeza de que meu marido reconhecerá seus méritos assim como eu reconheci. Sem dúvida, mas como posso ter certeza com tantos outros candidatos? Bem, respeito os outros candidatos. São pessoas decentes. No entanto, posso lhe oferecer o presente mais valioso. Lealdade. Trabalhando juntos, podemos beneficiar muito um ao outro. E talvez Paris também. Ih, chefão, para aí. Nossa família valoriza muito a sinceridade e a lealdade, não é mesmo? Não é mesmo, minha querida? Além disso, respeitamos os limites uns dos outros. Em cada passo. Sim, esses boatos repugnantes sobre seu vício precisam acabar. Saiba que eu nunca esqueço quem me faz um favor. Por enquanto, são só palavras, cidadão Horiot. Tenho plena certeza de que nenhum outro candidato pediu seu apoio. Eles não o consideram digno da sua amizade. Mas eu, François Hariot, sou diferente. Assim como minhas palavras. Tenho certeza que meu marido já percebeu isso. Tá, chefe? Já era? Por favor. Porque, tipo, como é que tu tá falando por mim? Fala por ti, fala. Eu tenho certeza que eu aprendi isso. Eu concordo. Se tu concorda, ótimo. Aí a gente vai ter que ver como é que é. Mas não fica botando palavra na minha boca. Quem é? Oh, qual é? Eu percebi, eu sei, eu vou fazer. Pera aí, povo.
Obrigado, não importa o que gritem as multidões. Para isso é forte enquanto suas elites estiverem unidas. Ih, chefe. Peraí, povo, vocês estão os dois meio andando no caminho errado aí, gurizada. Eu vou ter que sair da mesa aqui, vou ter que deixar vocês dois sozinhos aí e só o que há. Não vou desfazer as promessas da minha esposa, mas daqui em diante, trate de vir falar comigo primeiro. Mas é claro, não é nem falar comigo, pode falar com ela, mas fala com ela pra pedir promessa dela, vai pedir promessa minha pra ela. Peraí, pô. Não, tô de cara já. Tô de cara que os caras estão inventando coisinhas sobre mim aí, qual é? Vai falar com meu filho também vai falar assim, não, porque meu pai vai falar com meu pai, vai falar com meu... Todo mundo, eu prometo pelos outros agora, os outros prometem por mim. Peraí, povo. Brincadeira de criança, como é bom. Manifestação, leve seus filhos para uma manifestação para a revolução. Desde que veja um real de perto. Isso aí, manifestação vai ser o que vai ser. E meu pai tá não gostando de mim, novo. Meu pai tá meio de carinha comigo, hein. Tu cagasse hoje, não quero saber de ti. Meu gurizão aqui, ó. Meu Frederico Fideli aqui tá só o que há, me amando. Canção de ninar com uísque. Pera aí, pô. A noite está quente, então você decide voltar para casa pelo caminho mais longo. Perto do café Chantilly, presencia uma cena curiosa. 2 bêbados brigam por uma garrafa de bebida, xingando como cocheiros. O primeiro é baixo e veste um uniforme de oficial amarrotado. Talvez um coronel. O segundo, bem mais alto, não passa de um malandro das ruas. Você escuta o palavreado confuso e os insultos embaralhados. Até perceber que na garrafa resta apenas o último gole. Tenta apaziguar. Vamos ver qual é que vai ser a mão. Os 2 inimigos se unem diante do estranho de casaco elegante. Para quem assiste, a cena certamente parecia cômica. Um surto de solidariedade etílica. Um tenta acertar sua cabeça com o objeto da discórdia enquanto o outro chuta seu tornozelo. Você desvia da garrafa que espatifa na parede próxima, espalhando o resto do álcool por todo lado. No entanto, o chute acerta e o imobiliza tempo suficiente para que os bêbados sumam por o beco. Demora até que os curiosos parem de rir. Podia ter só ignorado, né? Então tá, vou começar só a ignorar essa xereca. A Paris of a new era. Ai. Weak, vulnerable to attacks. Waiting for someone to reach for power. Waiting for someone who, once again, will take control of its soul. The pawns are now in play. Os últimos dias provaram que Paris pode vencer. Que a França pode vencer. Conseguimos superar nosso passado, destituindo de poder o último tirano que restava. Agora é hora de reconstruir, de criar símbolos que inspirem as gerações futuras. Por isso, diante de uma assembleia da convenção, alguns cidadãos empreendedores propuseram a construção de uma estátua para celebrar a vitória da revolução sobre a injustiça. Coube a você a honra de supervisionar a obra. Não há candidato melhor do que aquele que derrotou Luiz Capeto. Você tem a chance de deixar mais uma marca em Paris. Caralho. Sessões de Paris. Cada sessão pode estar sob seu controle do inimigo ou ser neutra. Sessões controladas. Cada sessão conquistada concede a você um ponto de influência adicional. As chances de sucesso das missões são maiores em seu território. Agentes inimigos também podem tomar o controle das suas sessões. Ações realizadas em sessões inimigas têm menos chance de sucesso. Ah, ok. Algumas sessões estão bloqueadas, desbloqueie-as com qualquer agente para realizar ações nelas. Para você desbloquear uma sessão, você precisa explorar primeiro. Só é possível desbloquear sessões adjacentes às que já estão desbloqueadas. Cada sessão reage à situação do jogo, fazendo com que o fervor de seus moradores aumente ou diminua. Se o fervor se tornar intenso demais, pode resultar em motins destrutivos. Envie agentes em missões, controle multidões rebeldes e dispute influência sobre a cidade. Clique em um agente e escolha a ação que deseja que ele execute. Brutamontes é um ótimo em brigas. Ganhar reputação e controlar multidões indisciplinadas. Diplomata. Assume o controle das sessões, fortalece relações com as facções e reduz o fervor nas sessões. Tem desvantagem em duelo contra agentes inimigos. Movimento. Você pode mover seus agentes livremente em suas sessões, no entanto, em sessões hostis ou neutras, eles só podem avançar uma casa por dia.
Ok. Pera aí. Como é que tá aqui? O povo, como é que tá aqui? Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Só um buceta. Pera aí. Então tá. Aqui parece ser bem importante essa região aqui, né? Aqui é controlado por mim, né? Aqui já tá na que é já. Mas se eu tirar os dois, será que é safe? Tá ligado? Será que ninguém vai tentar vir aqui? Caralho, peraí que eu pulei o bagulho. Ó, vamos construir uma estátua aqui, ó. Ó, vamos ver então que estátua vai ser. A estátua da justiça? Vamos fazer a estátua da justiça então, né? Que é a primeira estátua, tem que ser a estátua da justiça, não pode ser outra coisa. Assim, os arredores. Assim, ó. Porque é para crescer bem crescidinho, pá. Assine para confirmar esse projeto. Gosto dessa estátua. Sobre isso. Bem. Cada edifício permite realizar um tipo diferente de ação. Assuma o controle daqueles que combinam com seu estilo de jogo. Caralho. Sempre que construir uma etapa de construção pode determinar a posse de um edifício. Caralho, as ações disponibilizadas por esse edifício irão facilitar seu trabalho no tribunal. Os esconderijos das agentes agir com mais eficiência em Paris. A tipografia permite ações contra os muscandins e a patrulha revolucionária. E aqui é minha casa. Aqui você pode realizar ações relacionadas à sua família e personagens persuadidos. Caralho, que jogo bom. Tá. E aqui ainda não pode fazer nada porque a gente ainda tem que controlar e lá é outro... Outros caras, né? Deixa eu ir pra lá então. Facção, o povo, atitude amigável. Tá, não. Deixa eu mandar esse cara pra cá e esse cara pra cá então. Isso, tem que desbloquear essa sessão aqui, tá. Vamos dar. Acho que é sobre isso. O que é isso aqui? Ah, tá. Meu caderninho. Encerrar o dia. É os guri. Liberdade, ato 1, dia 8. Vamos dar, gurizadinha, aqui, ó. Estamos no dia 8. Acabamos de descobrir ali as complexidades do jogo. Beginning. A violent prologue announced by a flowing red curtain. The wrath of strangers made me sick to my stomach. Feet stirred dark puddles. The air tasted like iron. Their heads, someone cried. Anger hidden in the shadows. Thousands of cries from a single throat. Here was a beast with hundreds of claws and teeth. A kicked, abused, and physically wounded soul. Their heads. What a cold and urgent order. The beast's eyes showed a long-disguised bitterness. Yesterday's envy. It has waited too long to show mercy now. Too long covering its ears while others laughed at its inadequacies and feebleness. The beast's bark was filled with 1,000 smiles of those who worship this bloody morning. The day when their enemies will perish. Their brothers. Pega um preço, né, chefe? Ok. Pena de morte que o povo comum quer, os revolucionários querem absolvição.
Os revolucionários parecem ser uns bunda mole, né, mano? Os caras só querem a absolvição da gurizada que é mais... Sai pra lá, pô. Já se passou algum tempo desde a extinção da odiada Ferme Générale. Essa instituição pagava tributos ao antigo rei e, depois, cobrava as dívidas do povo. Muitas vezes com a brutalidade e juros elevados, agora a Convenção Nacional tomou a justa decisão de julgar todos os antigos Ferme Générale que arrecadaram impostos dos camponeses. Apresentamos as provas contra eles. Contra um deles, Antoine Lavoisier. Lavoisier? Antoine Lavoisier é o que escreveu... É um físico, não? Isso, um cientista brilhante. Antoine Lavoisier é o que escreveu como é que é? A estrutura das revoluções científicas. Onde ele desenvolve sobre a questão do paradigma, que não existem... Caralho, eu acho essa teoria é extremamente importante pra mim sobre revolução. Pelo menos leia aquele livro lá na época da universidade me botou essa mão de tipo, mano, uma revolução é uma mudança de paradigma, tá ligado? É uma mudança de tipo... Esse é o limite do nosso entendimento de como as coisas operam ou de como a gente pode pensar ciência. Quando alguém quebra o paradigma, a gente rompe esse limite. A gente parte pra outro nível, tá ligado? Quais são os limites de agora? E eu acho que é isso, tá ligado? É tipo, como é que a gente tem que organizar a sociedade? Através do mercado, tá ligado? É o que me parece. Então, uma revolução social seria uma revolução que conseguisse romper com esse paradigma de progresso relacionado ao mercado, tá ligado? Que o progresso não necessariamente, pelo menos aí é que eu já não entendo muito, mas eu acredito que seria isso, tipo, seria romper com esse paradigma de pensar progresso junto com uma acumulação de riqueza e uma necessidade de um mercado onde tenha ganho e perda, tá ligado? É esse paradigma que a gente socialmente tem que quebrar para ter uma revolução social que a gente consegue pensar, ok, então progresso pode significar bem-estar social, tá ligado? Pode significar, tipo, desenvolvimento da ciência, desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento das nossas formas de habitar o planeta e coexistir com todas as outras formas de vida e tal, em vez de lucro e poder. Mas aí tá o Antonella foi dizer isso aí. A primeira prova de sua culpa é justamente o fato de ter conquistado o cargo por puro nepotismo. Além de arrecadar impostos dos camponeses famintos, também se envolvia em todo tipo de negócio, nem sempre ilícito. Diversas testemunhas afirmaram que ele frequentemente negociava tabaco úmido vendido a preços extorsivos. Não encontramos indícios dessa adulteração nos documentos de Lavoisier, mas o assunto é amplamente comentado nas ruas de Paris. Caralho, o cara, além de ser físico e filósofo, o cara vendia tabaco fudido, tá ligado? Ele usou os dinheiro dos impostos para financiar seu laboratório particular, onde realizou diversos experimentos químicos. Muitos químicos parisienses consultados durante a investigação chamaram Lavoisier de um cientista brilhante. É claro que isso por si só não configura traição. No entanto, o réu mantinha frequente correspondência com cientistas estrangeiros. Contatamos que ele os financiava com dinheiro tirado dos camponeses franceses. E é possível que também compartilhasse os resultados de suas pesquisas. Por que não reservar tudo isso ao povo francês? Aí tu me complica. Porque daí eu já... Ciências sem fronteiras, né, chefe? Essa é a mão do Estado-nação, tá ligado? Tu cria uma identidade nacional e um capital nacional que tudo que é produzido aqui dentro tem que ficar aqui dentro. Só que eu não sei qual eram o porquê que ele compartilharia isso. Seria pra aumentar a riqueza dele ou seria simplesmente por pura ciência, por descobrir, compartilhar com outros cientistas pra gente descobrir junto coisas e expandir o nível, tá ligado, da ciência. Complexa? Vamos ver. Cientista brilhante, personalidade. Diversos negócios. Peraí. Pesquisa científica. Relatório, fazenda geral. Cientistas estrangeiros. Pesquisa científica. Relatório, são provas. Fraude. Oh, isso aqui é acusação. Diversos negócios. Cientista brilhante.
Diversos negócios. Fazenda geral. Oh, yeah! Ok, vamos ver. Isso mesmo, castiga esses sanguessugas imundos. Essas pessoas simplesmente precisam ser decapitadas. Elas simbolizam tudo contra o que o povo francês se rebelou. Por favor, apresente-se. Antonie Lavoisier. Qual a sua previsão, senhor Lavoisier? Colaborei com a... Colaborei com a arrecadação de impostos na Ferme Generale. E também sou cientista. Permita-me dizer sem falsa modéstia que fiz várias descobertas de grande importância. Não se vanglorie diante do tribunal. Claro, conte pra gente como ele se empurrou de como ele se empanturrou de patê comprando com nosso dinheiro. Você está sendo acusado de inúmeras fraudes e enganos, incluindo a venda de tabaco úmido. Absurdo! Eu mesmo adverti meus fornecedores para garantir que o tabaco permanece seco. Revise meus documentos e encontrará os relatórios. Você poderia ter colocado esses relatórios entre outros papéis para nos enganar. Gente, como ele já nasce mentindo. Sempre mantive uma documentação exemplar, jamais agindo contra a minha consciência. Consciência de um coletor de impostos. Imagino que ela não... Consciência de um coletor de impostos. Imagino que ela não tenha lhe incomodado ao tirar dinheiro de camponeses famintos. Sempre agi de acordo com a legislação tributária francesa. Essa lei era terrível. Isso é interessante, porque esse é um argumento da Ellen nesse livro aqui, ó. Que ela fala sobre como os burgueses franceses, tipo, eles não tinham interesse em propriedade privada dos meios de produção e tudo mais. Eles tinham interesse em fazer parte do Estado, porque daí eles podem tributar os caras e ganhar dinheiro suficiente pra fazer o que eles querem, tá ligado? É uma mente ainda aristocrática, não é uma mente capitalista. É uma mente de tipo, eu que sou um cientista, quero ter um espaço no Estado pra poder ganhar dinheiro do Estado e fazer minha pesquisa, tá ligado? Eu que sou artista, quero fazer parte do Estado pra viver do Estado e poder fazer minha arte. Eu que sou um diplomata, quero fazer política, então fazer parte disso, ganhar dinheiro. Mas era sempre fazer parte do Estado e ganhar dinheiro daquilo ali, tá ligado? Já a classe burguesa da Inglaterra, ela queria propriedade, ela queria melhorar a sua capacidade de fazer dinheiro, e vira essa forma capitalista que é sobre fazer dinheiro através do mercado, é sobre utilizar o mercado pra si, tá ligado? Então, não entrar no Estado e fazer parte do Estado e fazer dinheiro por isso. Fazer dinheiro e aí usar o Estado pra te ajudar a fazer esse dinheiro, mas não necessariamente ser parte do Estado. Tipo, a Revolução Gloriosa permitiu que eles fizessem parte do parlamento, mas pra poder aprovar leis que dessem os direitos deles de produzirem dinheiro através do mercado, tá ligado? Você se tornou fermia geral. Circulam tantos boatos sobre isso. Aí seu cargo é fermia geral. Por que você não se dedicou exclusivamente à ciência? Tive tempo suficiente para me dedicar às outras atividades. Se você se concentrasse em uma área só, não seria mais eficiente, não acha? Agradeço sua preocupação, mas minha rotina diária diz respeito apenas a mim. Não é verdade. Como funcionário público, eu deveria dedicar todo o seu tempo e esforço ao serviço do Estado, mas não o fez. O que será que esse sanguessuga vai dizer agora? Pessoas comuns precisam se concentrar em uma única tarefa. Para mim, isso não basta, eu morreria de tédio. Ai, ele morreria de tédio. Ai, Lavoisier, para aí, chefe. Você manteve o funcionamento dos seus laboratórios onde dinheiro dos contribuintes. Sim, meritíssimo juiz. O que exatamente você descobriu? Algo útil? Expliquei, entre outras coisas, o fenômeno da combustão. Refutei a teoria do floristo. Oh, não. Lavoisier não foi esse que falou. Aquele lá era nada a ver. Aquele era o Thomas Kuhn. Oh, brisei. O Lavoisier fala que na natureza nada se cria, nada se transforma. Nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Que é tipo, caralho, flashei. Tem a porra do meu vídeo lá, lei de Lavoisier. Ha! Flashei forte agora. Expliquei, entre outras coisas, o fenômeno da combustão. Refutei a teoria do flogisto. Construí o calorimento. Do que ele está falando? Essas descobertas ajudam o cidadão comum? A ciência nem sempre traz benefícios imediatos às pessoas. Mas um dia essas descobertas vão. Ouviu isso? A ciência não ajuda as pessoas.
Quanto dinheiro foi gasto em sua pesquisa? Nunca medi isso, venho trabalhando nas minhas descobertas há anos. Ele não mediu porque éramos nós que pagávamos. Os cientistas estrangeiros. Alguns deles eram químicos italianos, grandes mentes científicas, mas pouco habilidosos para arrecadar fundos. Bartolomeu Batia, Diego Petrarca, Daniele Marconi. Você apoiou os italianos mesmo sabendo que eles já estiveram em guerra com a França tantas vezes. Isso mesmo. Lutamos com todos e cada um de nossos vizinhos. O que isso tem a ver com ciência? Não foram cientistas como você que criaram as armas de fogo. Não foram cientistas como você que criaram a arma de fogo, um objeto que transformou por completo a arte da guerra? Meu trabalho não tinha relação com armamentos. Podemos confiar em você? Além de fermentar suas pesquisas científicas, exerce alguma outra atividade? Também faço parte da Comissão da Pólvora. E antes do início da Revolução, fui designado para presidir o Conselho Administrativo no Caixa de Desconto. Você não acha que isso é demais para uma pessoa só? Trapaceiro ganancioso. As pessoas que me confiaram esses cargos jamais reclamaram da qualidade do meu trabalho. Deve ser apenas coincidências que a maioria dessas pessoas já tenha sido condenada à prisão ou à guilhotina. Finalmente alguém que está fazendo justiça contra esses ladrões. Tu vai preso, chefe. Sorry, não vou conseguir nada com ninguém aqui, ó. Não tem nem por que ele ir preso, tá ligado? Era pra me ter tirado ele dali, era pra me ter feito absolvição. Dinheiro roubado? Em que se baseia essa acusação? O dinheiro que você roubava da França foi usado para apoiar o cientista estrangeiro. Por quê? Não sabemos. Mas suspeitamos que tem algo a ver com a guerra. Eu estava financiando pesquisas do exterior, sim, mas com meu próprio dinheiro. Isso não tinha nada a ver com a guerra. Você agiu contra os interesses do Estado. Isso é traição. Sabe o que fazemos com traidores? Permita-me dizer que basta um instante para cortar esta cabeça. Mas talvez 100 anos sejam o suficientes para construir outra igual. Oi, Gui. Humilde ele não era, tá ligado? A República não precisa de cientistas. Pera aí, povo. Debochei, eu era pra ter guardado. Não tem nem porque prender o cara, tio. Debochei. Vou ter que perder bagulho com todo mundo agora porque eu sou um cabaço. Aqui, ó, não era pra... Porque você... Esse aqui, ó, não era pra ter perguntado essa xereca aqui. O réu estava vendendo. Só que, o cara tem culpa de vender tabaco fodido, tá ligado? Fuck. Vamos prender ele. Por vender tabaco úmido, tá ligado? Vai ser preso por vender tabaco úmido. Levem o condenado. Esse veredito é brando demais para um inimigo tão declarado da República. Não é inimigo da República, chefe. Vamos parar. Só prisão para um traidor como ele? Impossível. Que tipo de punição é essa? Já era. Prendemos Lavoisier. Não podemos matar o cara, tá ligado? Para aí, gurizada. Vocês estão também... Todo mundo é bolsonarista nessa porra aí. Vamos se acalmar. Caralho. Quem é esse chefe aí? Jean-Marie Roland. Meu nome é Jean-Marie Roland. Esse nome não deveria lhe ser estranho. Afinal, você enxugou os pés nele durante o julgamento do rei Luís. Cidadão Capeto. Não rei. Rei Luís Augusto Bourbon. Duque de Berry. Por causa das suas meias verdades e especulações, todos agora clamam pela minha cabeça. Acusam-me de corrupção e traição, enquanto você usou nossas costas como degraus para subir na hierarquia social. E chefe, corromper políticos nem sempre dá certo, Danton. Nem sempre dá certo. Danton conseguiu, Molivier tentou, mas você foi pego. Acontece. Provavelmente serei destituído do meu cargo. Posso até acabar na guilhotina, mas vou garantir que a sua cabeça role logo após a minha. Você será meu companheiro nessa desgraça. Ameaçar o juiz do tribunal é uma ideia ainda pior do que apoiar um rei odiado ou corromper políticos da conversão. Vou me livrar do seu candidato
a capitã da guarda. Depois vou atrás de você. Eu e minha esposa lutamos demais para chegar até aqui. Não vou morrer por causa de algum verme bêbado que gosta de se chamar de juiz. Você vai ver como travamos guerra nos salões de Paris, seu canalha traiçoeiro. Oi. Caro camarada, súbita e inesperada visita do ministro Roland. Preciso confessar que Roland sabe algo sobre mim que não deveria saber. Tenho certeza que ele já está tramando algo contra nós. Precisamos começar a nos preparar contra eles também. François Hariel. Se é por isso que eu não queria que ninguém prometesse nada por mim, tá ligado? Porque o que eu tenho a ver com esse cara? Porque agora alguém prometeu pra ele que eu tinha que fornecer. Que eu ia ajudar ele. Agora eu vou lá, ajudo o cara e agora ele tem coisa pra esconder e eu tenho que estar envolvido com essa merda toda. Não, se eu tivesse opção, eu não vou apoiar esse filho da puta aí. Foda-se. Toca alguma coisa pra mim, filho. Tenho trabalho a fazer. Como quiser, pai. Brincadeira com as crianças, noite com a avô. Concerto pra viola. Manifestação, noite com a avô. Pera aí, pô. Deixa eu me sentar com meu pai um pouquinho, porque tô só esquecendo aqui meu pai pelos meus filhos. Não atrapalhe minha relação com a minha menina, então tá bom. Tamo todo mundo feliz. Ai. Ó, melhorou minha reputação ali, hein? Ih, a gurizada aqui, será que alguém não gosta de mim? Oi, rapaz. Agentes inimigos vão enfrentar seus agentes pelo controle do seu território. Eles podem tomar suas seções ou seções neutras. Quando pelo menos 2 agentes hostis se encontram em uma mesma seção, ocorre um combate. Lembre-se que um diplomata tem poucas chances contra um lutador brutal. Após ser derrotado em combate, seu agente fica ferido. Ele ainda pode se mover, mas não consegue realizar nenhuma ação. Sua seção principal é vital. Os edifícios aqui permitem que você influencie o restante do jogo. Proteja a todo custo. Se perder o controle sobre ela, você perderá o jogo. Oi. Diplomata contra diplomata, né? Que tu não vem, chefe da Silva. Só o que é? Os documentos encontrados no armário de ferro de Capet lançaram suspeitas sobre Roland. O ministro odeia o tribunal por tê-lo ridicularizado abertamente e não vai lhe perdoar por isso. Sua esposa astuta guarda ainda mais rancor. Tá. Blocos de ação. Realize as ações corretas para preencher a barra de progresso. Se você fizer poucas, você perderá. Se fizer mais do que necessário, receberá um bônus. Caralho, que jogo cheio de dinâmicas, velho. Que jogo bom. Realize as ações corretas para preencher a barra de progresso. Se fizer poucas, você perderá. Se fizer mais do que necessário, receberá um bônus. Ok. Os documentos encontrados no armário de ferro de Capet lançaram suspeitas sobre Roland. O ministro odeia o tribunal por tê-lo ridicularizado aberto convencer uma testemunha. Até agora, há apenas rumores de que Roland destruiu os documentos. Se encontrarmos alguém de seu ciclo social para confirmar isso, teremos uma arma poderosa em mãos. Temos um possível candidato. Philippe Cotet estava entre os que abriram o armário de ferro de Capet. Para que sua ação seja bem sucedida, é preciso convencer o número necessário de pessoas. Você pode enviar seu diplomata para fazer por você, lembre-se. Só é possível realizar esta ação enquanto o bloco estiver ativo. Convenceu, né? Obrigado por ter vindo, cidadão Cotet. Como eu poderia recusar alguém que tem o destino dos reis nas mãos? Imagino que o nosso encontro... Como eu poderia recusar a alguém que tem o destino dos reis nas mãos? Imagino que o nosso encontro esteja relacionado ao ministro Roland. Exatamente. Gostaria de falar sobre o incidente com o armário de ferro. De fato, é uma situação bastante feia. O ministro pode perder a cabeça por causa disso, embora por enquanto não passe de boatos. Sim, sim, mas se os boatos de repente se tornassem verdade? Aí as coisas certamente ficariam feias. Cabeça dura.
Cenoura e chicote. Caralho, parem de falar comigo. Quero o Roland. O que ele vai ganhar com isso? Cenoura ou chicote? Não entendi porra nenhuma, vamos ver. Quero o Roland. Você e eu somos servos da França. É nossa responsabilidade garantir que a queda de Roland. Garantir a queda. Por isso precisamos tornar a verdade conhecida. Não juramos defender nossos ideais? Roland tem seus vícios, mas será que são suficientes para justificar minha traição? Porque é isso que você me pede. O que ele vai ganhar com isso? O ministro Roland não vai lhe salvar quando surgirem dificuldades. Eu posso, por exemplo, de acusações de cumplicidade. Ai, velho. Cenoura e chicote. Os dias do ministro Roland estão contados. Só precisamos de uma testemunha desses acontecimentos. E você, cidadão, deverá revelar seus crimes. Caso contrário, será decapitado junto com ele. Aí é foda. Vou ajudar, mas lembre-se de que agora sei mais sobre seus planos. Mas meus planos? Que planos, chefe? Espalhar boatos. Ha! Quando Roland reconheceu o conteúdo do armário de ferro, teria pedido um momento a sós e foi deixado sozinho com as provas. Diante da acusação de conspiração contra o cidadão KP e a falta de evidências, poderemos tentar... Diante da acusação de conspiração contra o cidadão KP e da falta de evidências, poderíamos tentar acusar o ministro de tê-los destruído. Se Coté confirmar esses detalhes sensacionais, certamente nos ajudaria. Algumas ações dizem que você escolhe uma tática. Cada decisão pode ter uma chance diferente de sucesso. Ele é o Coté, não? Vamos tentar. Algumas palavras lançadas pelo respeitado Jacques Louis David podem ser suficientes para desencadear uma avalanche. Rafael Clovis, seu fiel oficial da justiça, vai precisar colocar juízo na cabeça de alguns para que percebam o tamanho da ameaça que Roland representa. Não, diplomacia. Caralho. Aguardando novos desdobramentos. Tá, ok, então encerramos o dia. É sobre isso. Agora vamos ver a gurizada lutar ali e ganhar. É sobre isso.